o garoto prodigioso do clã Zenin, filho de Toji Fushiguro, aluno de Satoru Gojo e peça fundamental nos planos de Ryomen Sukuna, Megumi Fushiguro, sem dúvidas, é um personagem que chama a atenção não só de nós leitores, mas também dos próprios feiticeiros dentro da obra Jujutsu Kaisen. E tal atenção vem principalmente pelo fato de ele possuir uma rara técnica amaldiçoada herdada, as 10 sombras. Esses são elementos que permitem a esse personagem ter tanto potencial. Mais especificamente, uma sombra chama muita atenção: a sombra do General Divino Mahoraga, que basicamente funciona para o Jutsu como Apocalipse funciona para DC. Um ser capaz de se adaptar a qualquer fenômeno que não mate logo de cara, descrito como se fosse uma jogatina de pedra, papel, tesoura atrasado, na qual sua adaptação é feita através da roda acima de sua cabeça, que gira e conforme a adaptação é feita, o permite no longo prazo derrotar qualquer adversário que, óbvio, usem habilidades que não sejam capazes de finalizá-lo em um único hit. E dito tudo isso, mesmo com tanto potencial, Megumi teve o destino que teve na obra. Mas por quê? Como isso aconteceu? Por que nas lutas que ele teve, ele não desempenhou tão bem? Porque ele sempre apanhava e no fim ganhava por muito pouquinho de adversários até então fracos? Por que ele nunca se destacava? Por que nunca ele mostrava o auge de suas habilidades? O motivo disso é simples. Jiji Akutami, a autora de Jujutsu, nunca deu a esse personagem todo o potencial que ele merecia. E por isso, nesse seed de hoje, vamos fazer esse favor a Fushiguro Megumi. Vamos dar a ele todo o potencial de suas técnicas. E o que será que aconteceria? Vamos ver o que aconteceria diferente, o que mudaria na história, o quanto Megumi se tornaria forte. Então pegue essa pipoca e seja bem-vindo ao E se Megumi dominasse o General Divino Mahoraga. Diferente da maioria dos ICs feitos aqui no canal, esse é especial, já que não possui uma forma de criar essa história sem alterar a mecânica da obra, já que sozinho, mesmo se unisse todos os Shikigamis em um só para enfrentar Mahoraga, ainda assim Megumi não conseguiria finalizá-lo, pelo menos não antes da adaptação ocorrer. Então nesse vídeo, vamos apenas considerar que Mahoraga já viria previamente nas sombras de Megumi, como uma sombra que seria entregue pela própria técnica, assim como são os cães divinos. Dito isso, vamos à história. Originalmente, logo no primeiro capítulo, quando Sukuna encarna no corpo de Yuji, Megumi já cogita usar Mahoraga contra o Rei das Maldições, mas nessa situação específica, não haveria necessidade da invocação do general, já que em poucos segundos, Satoru Gojo, o mais forte feiticeiro, já estaria no local e lidaria com a situação sem maiores complicações. Agora teríamos um encontro com a Maldição de Grau Especial, que logo após a notícia da existência de um receptáculo para o Rei das Maldições, o grupo dos protagonistas, Megumi, Itadori e Nobara, seriam enviados a uma missão praticamente que culminaria em suas mortes, sem que Gojo soubesse do risco que seus alunos correriam em sua ausência, e até certo ponto, tudo ocorreria como no original. Mas os eventos só começariam a mudar a partir do exato momento que o feto amaldiçoado de grau especial aparecesse dentro do seu domínio inato. Itadori e Megumi seriam abordados como no original e ficariam em choque por logo em uma de suas primeiras missões eles se depararem com uma maldição de grau especial. Mas diferente da obra original, aqui não teríamos a aparição de Ryomen Sukuna e nem a fuga de Fushiguro. Quem enfrentaria e exorcizaria a maldição não seria o Sukuna, e sim o Mahoraga, na qual Megumi, sem dúvidas, o invocaria naquela ocasião, por ter a vida em risco e principalmente por conta do General Divino conseguir resolver tudo aquilo com apenas um único golpe. Pra quem não entende como funciona o Mahoraga, esse Shikigami, além de se adaptar, tem uma lâmina em seu braço, e essa lâmina é formada por energia amaldiçoada reversa, tal energia que, se em contato com a energia amaldiçoada de maldições, acaba por, entre aspas, exorcizá-la de uma única vez, e por isso, com apenas um único golpe, Mahoraga pode sim causar danos graves em qualquer maldição. Óbvio, contanto que não seja uma Arika da vida, que tem energia amaldiçoada infinita, então pode apenas se livrar desse dano e reconstruí-lo. Mas maldições, em grande maioria, não têm esse recurso. Então sim, Mahoraga nesse caso, eliminaria o feto amaldiçoado de grau especial em um único tapa.
pelo menos enquanto estaria se adaptando. E já que a lâmina do Mahoraga eliminaria aquela maldição e Sukuna não viria à tona, Yuji não seria refém de Sukuna e não morreria por o rei destruir seu coração. Ele não seria obrigado a fazer um pacto vinculativo com Ryoma e Sukuna. E nisso, absolutamente tudo mudaria na história. E vale ressaltar agora que arcos e eventos que Megumi não estaria presente ocorreriam exatamente igual. Então no caso do arco onde Junpei aparece, Megumi não tem participação nesse arco. E tudo ocorreria exatamente como aconteceu. Mahito sairia vivo e Junpei acabaria morto, sendo esse um trauma para Yuji Itadori. Durante o evento da escola Jutsu, ocorreria a invasão das maldições e o levantar da barreira contra Satoru Gojo. E nesse ponto, o principal desafio dos alunos seria lidar com uma maldição de grau especial, Hanami. Essa apareceria para enfrentar os alunos. E um dos principais que ela encontra é justamente Megumi, que na ocasião ficou acompanhado de Maki Zenin. E nessa disputa com a maldição, com certeza o Xamã não hesitaria em invocar o General Divino contra a mesma. E assim como aconteceu com a maldição, que enfrentaria Megumi anteriormente, Hanami bastaria levar um único golpe da espada de Mahoraga para ser pulverizada. E no pior dos casos, o Shikigami acabaria adaptado e também a eliminaria. Seria o encontro com a morte de Hanami. E talvez ela pudesse oferecer ainda alguma resistência ou criar uma distância usando sua geração de plantas. Mas com certeza, eventualmente, tudo isso culminaria na sua exorcização. E depois desses eventos, a barreira acabaria caindo, Gojo entraria em ação, renderia quem estaria vivo, mas não precisaria afugentar Hanami, já que seu próprio aluno teria exorcizado. O que seria um pequeno feito que mudaria um pouquinho as linhas da história. Teríamos também o arco das Pinturas da Morte. Nesse arco, o qual o trio de Megumi enfrenta os dois irmãos de Chozo. Não seria necessária a invocação do general aqui, já que os três sozinhos no arco original já deram conta de tudo. Mas com certeza Megumi seria muito menos ferido e resolveria a parte dele pelo menos muito mais rápido, com o domínio ou com o próprio Mahoraga. E as coisas seguiriam normalmente como já aconteceram aqui. O próximo arco que vamos comentar é o tão triste arco de Shibuya. E sim, com o Mahoraga mas muita coisa mudaria. Inclusive, a presença de Hanami já não seria mais marcada aqui. Então vamos lá. No arco de Shibuya, é onde as consequências de Megumi ter controlado o Mahoraga começariam a aparecer de forma mais pesada. Hanami não estaria presente para segurar Gojo para o selamento. E nisso, já haveria uma grande chance de o mais forte acabar não sendo selado. E Jogo seria morto no lugar de Hanami, com Satoru saindo do local liberto para circular pelo metrô. E assim ele poderia eventualmente chegar até o Kenjaku. Mas claro que antes disso, Chozo também acabaria morto. Ou seja, Yuji perderia todos seus irmãos. Jogo, Mahito, Chozo, todos esses seriam exorcizados pelo Honrado, por obviamente não terem recursos para selar Gojo e nem segurá-lo sem um a mais. E Gojo, sem estar cansado ou imobilizado, também não teria problemas para enfrentar Kenjaku. E antes que de fato ocorresse uma luta entre ele e o receptáculo de Geto, com certeza Satoru ainda assim acabaria assustado com a situação, por ver seu amigo que ele matou um ano antes ali vivo em sua frente. Mas assim como fez no evento original, ele perceberia até mais rápido que aquele ali em sua frente não seria Geto, e logo seria um farsante e partiria para cima de Kenjaku, com o reino da prisão não tendo tempo para surpreendê-lo. E por mais que Kenjaku tenha atributos físicos bons, um ótimo refino de energia, técnicas amaldiçoadas ao seu dispor, os Seis Olhos acabariam parando nessa ocasião. E dessa vez, de forma definitiva, porque obviamente Gojo, além de estar com raiva pelo corpo de Geto, não passaria pano para todo aquele incidente. E o corpo de Geto, se restasse algo, dessa vez seria descartado de forma ideal. E por coincidência, o cérebro de nós todos, quem estava hospedado ali, acabaria eliminado, apagado da história, uma borracha por Satoru Gojo. E em paralelo a isso, ocorreria outras lutas pelo metrô. Dagon confrontaria Nanami, Maki e Naobito, onde Megumi chegaria logo depois nesse caso. E Megumi, nessa situação toda, obviamente, seria inteligente bastante para não desafiar aquela maldição. E, com seu domínio ativo, ele obviamente puxaria uma Mahoraga, que assim que percebesse que se tratava de maldição de grau especial, começaria aquela adaptação já dentro do domínio de Dagon. E assim como toda a luta que Megumi teve com maldições até aqui, com certeza seriam simples as coisas para o general, já que seria uma questão de tempo até Mahoraga cortar Dagon, ou fazer ele virar pó com uma adaptação, usando a lâmina de seu braço. E nisso, provavelmente,
seus aliados na luta não sofreriam tantos danos graves. Nanami provavelmente poderia estar inteiro, assim como Naobito e Maki Zenin, e após a eliminação de Dagon, poderia ocorrer que Toji apareceria para caçar Megumi como no original, mas também existia a possibilidade dele ir atrás do mais forte, já que Gojo estaria nesse cenário também, circulando por Shibuya. Então não seria estranho Toji, ao invés de chegar até Dagon naquela situação, fosse até Satoru Gojo? E assim como em vários ICs aqui do canal, com certeza Gojo acabaria por derrotar Toji, em um duelo que relembraria a luta dos mais fortes de 12 anos atrás. Tendo também aquela ceninha básica do Gojo explicando pro corpo de Toji o que aconteceu no pós-morte dele, o quanto ele cuidou de Megumi e como seu garoto cresceu e se tornou um xamã, onde seu nome não seria Zenin, e sim Fushiguro. Mas óbvio, se caso esse cenário não permanecesse, e Toji continuasse seu caminho até Megumi, as coisas mudariam bastante, já que dessa vez, quem eventualmente apanharia não seria o filho, e sim o próprio pai, pois Mahoraga já estaria invocado desde a luta contra Dagon. Então desde o começo da luta, Toji teria que lidar com o Shikigami, o que seria bem viável para ele, já que Toji Fushiguro não possui qualquer ataque ou técnica destrutivo bastante para eliminar o General Divino, e seria questão de tempo até esse Shikigami se adaptar aos atributos físicos dele. Enfim, Toji Zenin provavelmente seria derrotado em uma luta épica, começando com um breve espancamento até ele próprio começar a perder seu domínio em batalha. E também teremos aquela ceninha que tivemos no anime, onde o corpo de Toji, já derrotado, perguntaria o nome daquele que está em sua frente, se lembrando de seu filho, entendendo que o nome dele é Fushiguro e não Zenin. E agora retomando os eventos com a eliminação de Jogo e também de Chozo, Yuji Itadori provavelmente não sofreria danos graves de Shibuya. Ou seja, ele enfrentaria o Chozo, ele sairia por ali simplesmente lutando com maldições e os humanos transfigurados de Mahito. E também, Jogo não levaria até o garoto os dedos de Sukuna e nem as filhas de Geto. Ou seja, basicamente, Sukuna não poderia se manifestar em Shibuya, não com a queda de Yuji Itadori ou com a sobrecarga de dedos. Então, provavelmente, aquele dano, aquele estrago todo que tivemos do domínio de Sukuna não ocorreria nessa nossa versão. Os feiticeiros teriam uma vitória absoluta, já que todas as principais maldições teriam sido paradas. E já que Sukuna estaria sob controle, já que não teria controle sobre o corpo de Yuji e não teria nenhum pacto vinculativo, ele não seria um problema nesse arco. E no decorrer da história, com certeza Yuji chegaria aos 19 dedos consumidos de Sukuna, já que o último dedo Satoru jamais daria a ele, garantindo assim a vida de seu aluno. E Sukuna ficaria fadado a morrer junto a Yuji, pelo menos até o final da vida do garoto, continuando sua existência apenas no único dedo que Satoru guardou. Nessa história criada também, vidas seriam poupadas, inclusive o destino de Yuki Tsukumo, Yuto Kotsu no Barakushisaki, Nanami, o próprio Gojo, Maki e tantos outros feiticeiros teriam conquistado um futuro mais tranquilo e não teriam maiores ameaças para suas vidas. Ou não. Depende muito do que ocorreria a partir daqui, já que são cenários que não poderíamos mais prever, mas com certeza o mais forte daria conta de tudo. Entretanto, para quem fala que puxa o saco de Gojo, vamos a outra possibilidade. E se mesmo com a falta de Hanami, tudo desse certo e Gojo fosse selado igual na obra original, o que aconteceria aqui? Vamos lá. Bom, nessa linha do tempo, as lutas de Megumi ocorreriam do mesmo jeito, como no anterior, ele subjugando Dagon e Toji, mas a principal questão seria: quem sairia vivo na luta contra o Gojo? Pois uma luta em grupo contra ele, com certeza, daria chances baixas de resistência. Se Jogo morrer, Sukuna já não despertaria. E se Chozo morresse, Jogo teria que enfrentar Itadori e também capacitá-lo. Coisa que, com certeza, não seria problema algum para a maldição. E assim Sukuna seria despertado. O que não seria problema também para ele, mas que também causaria a morte da maldição de Jogo, eventualmente pelas mãos do rei, como aconteceu, óbvio, no mangá original. Já se Mahito fosse exorcizado, uma falha grave ocorreria nos planos de Kenjaku, já que sem Mahito, não teria como fazer o jogo do abate, e isso não ocorreria. A migração e extinção teria que ser alterada, e nem mesmo o movimento ocorrendo com as barreiras do Tengen acabaria ocorrendo, o que resultaria nos feiticeiros encontrando Kenjaku cedo ou tarde, ou ele teria que recorrer a uma fuga e ocultação de seus planos, já que Yuto Kotsu ainda seria uma ameaça para ele no futuro, levando o reino da prisão consigo.
E fora que ainda teria a variável da Yuki Tsukumo. Mas fazendo uma análise com bastante calma, a luta de Gojo contra as maldições, o mais provável de morrer naquele confronto, sem dúvida alguma, é Jogo. Já que naquela cena em que ele mata Hanami, aumentando a resistência do Mugen, provavelmente quem seria esmagado pelo ilimitado seria a Maldição de Fogo, já que seria o maior risco ali do local, e Gojo focaria suas forças nele. E com tudo isso, todos os eventos de Shibuya ocorreriam da seguinte maneira: Itadori enfrentaria Chozo e perderia, receberia apenas um dedo do Sukuna, enquanto inconsciente, que seria das filhas de Geto, o que obviamente não seria o suficiente para ele perder o controle, e os outros dedos que estariam com Jogo provavelmente seriam coletados por Kenjaku, já que não faria sentido deixá-los nas mãos dos feiticeiros, e Itadori terminaria esse arco com apenas 6 dedos consumidos de Sukuna, sem Gojo vivo, e com o arco terminando com um grande incidente, sem o despertar de Sukuna, mas com a fuga de Kenjaku e grandes mortes acontecendo por parte dos civis. O alto escalão tomaria atitudes em relação a Yuji, Megumi e os outros, do mesmo modo que ocorreu no mangá. O Jujutsu também viria à tona, e as pessoas passariam a reconhecer maldições e feiticeiros. Yuji seria posto para execução, e logo Yotokotsu também o caçaria e mataria como no mangá original, ressuscitando o garoto logo depois. E em relação ao jogo da Bate, Kenjaku teria que buscar outras formas da criação do jogo, então seus planos seriam atrasados, mas sem o Gojo na história, com certeza ele daria um jeito de criar a migração e extinção, e a partir daqui, muitas coisas seriam diferentes. E o principal evento que mudaria mesmo com a ocorrência da migração e extinção seria a troca de corpos de Sukuna entre Yuji e Megumi. Isso não ocorreria definitivamente, já que ele jamais poderia submeter Itadori pelo pacto facultativo, que não teria ocorrido. E também, com apenas 6 dedos, a força do rei seria muito menor. Ele poderia ser contido com certeza. E com essa fração de poder de apenas 6 dedos, com certeza sem dúvidas, Megumi como a Horaga poderia sim lidar com Sukuna nessa proporção. Ou seja, o rei não poderia fazer nada a partir daqui. E Hana Kurusu inevitavelmente acabaria aparecendo em algum momento para desfazer o selamento de Gojo, que sim, seria desfeito da mesma forma com a porta dos fundos do reino da prisão. E assim que Gojo retornasse, tudo que Kenjaku planejou, construiu e fez em sua ausência seria destruído, já que não teria um desastre como Sukuna para lidar com o honrado. A única coisa desse cenário é que certos personagens ainda assim acabariam morrendo, como a própria Yuki Tsukumo ou a própria Tengen seria derrotada. E talvez também teríamos os sobreviventes. Nanami ainda poderia estar vivo, Maki poderia não ter tido suas queimaduras, e Hajime e Higuruma se tornariam problemas. Provavelmente, o Higuruma ainda assim seria subjugado pelo Itadori, mas o Kashimo só pararia em sua morte, já que ele só aceitou estar ali reencarnado para enfrentar Sukuna, e se não pudesse fazer isso, ele enfrentaria o mais forte dali, acabando derrotado. E esse é o final desse Si, que é bem interessante, já que mostra o potencial do Megumi, que não é explorado na obra original. Então, ao invés de ele ficar chorando como ele está chorando no interior do Sukuna, ele estaria assim em ação, progredindo e crescendo muito. E eu espero que você tenha gostado desse Si. Se você gostou, deixa sua opinião aqui nos comentários sobre o que você acha que aconteceria se o Megumi dominasse uma Horaga. E sim, pode partir da mesma variável, alterando as 10 sombras, para ela dar a Megumi de cara uma Horaga e não os cães divinos. Eu quero saber a sua opinião e a sua historinha, então deixa aqui nos comentários que eu tô lendo, respondendo e dando coraçãozinho. Vejo você no próximo vídeo e falou!